Ainda de boa noite a todos. E o Walter quer dar um aviso. Walter. O microfone, Walter. Boa noite, Adriana Paula. Boa noite. Seja bem-vinda à Casa Felinto Martins. Muito obrigada. Temos maior alegria em ter você aqui conosco. Tá? Igualmente. Lembrando aqui a todos, né, que em maio nós estamos completando 25 anos, pessoal. No dia 1º de maio, estamos completando 25 anos, é o nosso aniversário do mês de maio. Beleza. Você, Adriana, está convidada, né? Pode até participar aqui já do trabalho, vai depender aí da Edna, vai lhe convidar. Então, lembrar que nesse aniversário nós estamos escolhendo um tema, a paz. Estamos trabalhando esse tema, né, para que possa ser desenvolvido dentro das palestras. E aqueles que gostariam de colocar alguma sugestão, estamos abertos para as orientações. E lembrar também que a nossa sopa está marcada agora para esse domingo. Então, todos estão convidados para a nossa sopa, que era no terceiro domingo de cada mês, devido à Semana Santa, nós antecipamos para este segundo domingo. Né? Então, sinta-se todos convidados. E, Adriana, é com muita alegria que eu deixo você aí com a Idelzuíta como sua dirigente. Obrigada, Walter. Pois é, também com grande alegria, viu, Adriana? Você está aqui conosco esta noite e seja bem-vinda mais uma vez. E agora nós vamos nos harmonizar para fazer a nossa prece e de agradecer ao nosso Pai Maior, nosso Mestre Jesus, toda a espiritualidade de luz, nossos mentores, o mentor espiritual deste trabalho e o mentor espiritual da nossa casa, Felinto Martins, que é o Felinto Martins. Gratidão, gratidão por estarmos aqui nesta noite, gratidão por lhe receber, Adriana, gratidão por poder compartilhar nesta seara de luz. E agora, pedimos a permissão para dar por iniciado os trabalhos desta noite, que assim seja, graças a Deus. E agora, com a palavra, Adriano, que vai nos falar, eu e o Pai somos um. A palavra com você, Adriano. Muito obrigada, gente. Muito obrigada pelo convite carinhoso, pela atenção de vocês, pelos ouvidos, né, tão caridosos para nos escutar durante esses minutos que nós temos. Queria, antes de mais nada, lembrar que nós estamos, no mês de abril, comemorando não só o aniversário do Chico Xavier, que foi agora dia 2, mas também o aniversário de O Livro dos Espíritos, né, que será agora dia 18. Então, a gente começa a refletir sobre essa unidade com Deus, recordando de que a doutrina espírita foi que trouxe para nós, de maneira muito clara, para todos nós, seres humanos encarnados aqui na Terra, trouxe para nós a clareza da compreensão do que é Deus. Para que a gente possa estabelecer uma relação de unidade com Ele, é necessário inicialmente saber que Ele é. E Deus, dentro das nossas limitações materiais, dentro das nossas percepções que ainda são muito restritas aos sentidos físicos, Deus para nós ainda não pode ser definido, porque, como diz a benfeitora Joana de Ângeles, definir é reduzir. Nós não conseguimos definir Deus, mas a partir do momento que nós nos encontramos com a doutrina espírita e que compreendemos que Deus é a bondade suprema, o amor supremo, a suprema justiça, a suprema misericórdia, nós podemos sentir Deus com os nossos sentimentos mais sublimes.
E é justamente por desenvolvermos, a partir do conhecimento da sagrada e bendita doutrina espírita, a partir do momento em que ela não só clareia, mas ela amplia a nossa capacidade de perceber e de sentir, que nós conseguimos, de alguma maneira, estabelecer unidade com Deus. E é sobre disso que trata a passagem de João, que está lá no capítulo 10, versículo 30, quando Jesus afirma: eu e o Pai somos um. Ele está falando de unidade. E unidade significa perfeita identificação. Identificar-se, integrar-se a Deus. Não estamos falando simplesmente da união, do sentimento de união, mas do sentimento de identidade. Como que eu me identifico no mundo? Geralmente, quando as pessoas nos perguntam, quem é você? O que a gente responde? Eu sou a Adriana, professora, né? Eu sou o Walter, funcionário público, eu sou a Edna, filha de fulano, filha de Beltrano, nascida em tal lugar. Geralmente é assim que a gente se identifica, através das nossas características de personalidade. E a personalidade, ela é passageira, porque o que é permanente é a individualidade. E a individualidade é o ser imortal, é o espírito. O espírito é eterno. Então, quando nós começamos nesse processo de buscar essa identidade com Deus, a primeira coisa que nós precisamos perceber é quem nós somos. E nós somos espíritos imortais, filhos de Deus. E isso é importantíssimo para que a gente estabeleça unidade com Ele. É saber quem nós somos, de que maneira nós nos identificamos, de que modo nós construímos essa identidade com o Pai. Então, nós estamos, Edna, estamos, Silvia, estamos, Walter, né? Estamos, Adriana, mas o que nós somos, em verdade, todos nós, é espíritos imortais criados por Deus, filhos de Deus. Isso é extremamente importante para que a gente estabeleça unidade com ele. E a doutrina espírita, trazendo para nós essa chave de compreensão de todas as lições imorredoras que o Cristo trouxe ao mundo, a doutrina espírita, que não só elucida, amplia as analogias que Jesus trouxe para o mundo, através das suas parábolas, das suas falas, das suas metáforas, muitas vezes incompreendidas pela nossa ignorância, há 2000 anos atrás, a doutrina espírita amplia para nós a compreensão de como estabelecer unidade com Deus. Não há nenhuma outra filosofia, nenhum outro sistema religioso, nenhuma outra religião que nos faça compreender de maneira tão clara como iniciar esse processo de identificação com Deus. Se a gente lê, por exemplo, o capítulo 17 de O Evangelho segundo o Espiritismo, e encontramos lá os caracteres do homem de bem, nós observamos ali não só as conquistas morais que todos nós devemos almejar, mas a gente tem também ali estabelecido o caminho da perfeita identidade com o Pai. No livro Consolador, na questão 288, depois vocês podem até averiguar, Emmanuel diz, interpretando esse versículo de João, eu e o Pai somos um, o Pai está em mim e eu estou no Pai, está lá no capítulo 10 de João. Emmanuel, interpretando esse versículo, no livro O Consolador, na questão 288, ele diz que esta afirmativa de Jesus evidencia a sua perfeita identidade com Deus, na direção de todos os processos atinentes à marcha evolutiva do planeta terrestre. Perfeita
identidade com Deus. Jesus diz: eu estou no Pai e o Pai está em mim, porque ele se identifica completamente com o Pai. E por que ele tem essa identidade com o Pai? Porque ele já alcançou o estado de espírito crístico, que vai para além do espírito puro, né? Que vai para além daquela perfeição que nós estamos buscando, daquela perfeição que nós estamos aqui galgando, pouco a pouco, né? Devagarinho. A gente não tem pressa. O Bezerra de Menezes, ele diz assim, que o processo, ele está falando até da união e da unificação, mas ele diz assim, o nosso processo, e eu vou parafrasear as palavras do Bezerra, porque eu acho muito interessante, o nosso processo de identidade com Deus é urgente, mas não é apressado. Por que não é apressado? Porque tudo que a gente faz apressado, a gente atropela. Né? Tudo que a gente faz apressado, a gente faz mal feito. Então, é urgente porque nós estamos há quanto tempo nessa busca de identidade com o nosso Pai? Desde que nós adquirimos a racionalidade e desde os primeiros mecanismos, mesmo ainda muito rudimentares, de religiosidade, nós já buscávamos nos integrar à divindade. Desde os mais antigos sistemas culturais, os incas, os maias, os astecas, os egípcios, nós já buscávamos essa identidade com a divindade, com o Deus nosso Pai. Mas é com Jesus que nós compreendemos amplamente quem é Deus, o que é Deus. Deus, ele descreve na oração dominical, é o Pai nosso. É o nosso Pai, é o Pai de todas as criaturas. E a doutrina espírita, como essa grande luz ao redor dos nossos passos, a doutrina espírita vem nos dizer que ele não é só o nosso Pai, como ele é o autor de toda a criação, é o criador de todas as criaturas, e ele é o amor absoluto. Tudo que existe é relativo. Só Deus é absoluto. Ele é o amor absoluto. Então, Jesus se identifica perfeitamente com o Pai, porque ele já alcançou todas aquelas virtudes que nós estamos gradativamente indo em busca. Nenhum de nós ainda é santo e seria muita pretensão nossa, né, querer em tão pouco tempo de experiência na matéria, pelo menos desenvolvendo a racionalidade, em tão pouco tempo querer alçar a posição de santidade. Tem muito pouco tempo que nós saímos do processo do instinto e estamos, como diz Lázaro, no capítulo 11, item 8, caminhando na direção do sentimento, que Lázaro poeticamente diz assim, no começo o ser humano não tem senão instintos, mas avançado e corrompido só tem sensações. E nós observamos a nossa realidade, percebemos o quanto nós já avançamos em tecnologia, o quanto nós já avançamos em ciência, o quanto nós já avançamos em intelectualidade, o quanto nós avançamos no âmbito de todas as ciências, mas moralmente nós nos encontramos ainda muito corrompidos pelas sensações do corpo físico. Pelas sensações do corpo físico, porque o materialismo, o prazer que a matéria proporciona, nos adormece. E aí nós perdemos essa identidade com aquilo que nós somos, centelha divina, que Jesus também disse, vós, né, sois deuses, vós sois luzes, nós somos centelhas divinas. Nós vamos perdendo essa identidade quando mergulhamos na carne, porque o Emmanuel nos diz que na obra Roteiro, que mergulhar na carne é dormir um sono gostoso. É adormecer muitas das nossas potencialidades, porque a matéria ela tem o poder de nos anestesiar para o bem e para o mal. Porque ela coloca sobre nós o véu do esquecimento, então nós anestesiamos algumas dores das nossas pretéritas existências, anestesiamos alguns dos conflitos que nós trazemos,
tem ali o véu do esquecimento, mas também se torna um anestesiado, muitas vezes, as nossas percepções para além do corpo físico. E é importante entender, é muito importante entender que a limitação da matéria nos corrompe. Por isso que Lázaro diz, né, avançado e corrompido só tem sensações, porque nós vivemos em torno dos 5 sentidos. Na matéria, nós nos vivemos basicamente em torno dos 5 sentidos. Quando nós desenvolvemos um tal de um 6º sentido, que a gente aprendeu a chamar de mediunidade, graças aos estudos de Allan Kardec, quando a gente começa a desenvolver essa percepção do mundo extrasensorial, quando nós começamos a perceber o mundo, a verdadeira pátria, que é o mundo espiritual, a dimensão espiritual que nós somos, quando nós começamos a atentar para esse aspecto da vida, aí nós acordamos para outras questões que Lázaro, mais adiante, diz assim, quando ele termina lá o discurso dizendo, avançado e corrompido só tem sensações, instruídos e purificados, tem sentimentos. É uma jornada, e é a jornada de identificação com Deus, porque João também diz assim, Deus é amor. E olha que coisa interessante, porque Lázaro diz assim, avançado e corrompido só tem sensação. Instruído e purificados tem sentimentos. E o ápice do sentimento é o amor. E João diz, Deus é amor. Então, a gente está numa escalada na direção do amor, na direção da identidade com Deus. Isso é tão maravilhoso, que eu me arrepio falando, né? Isso é tão maravilhoso entender isso, é tão maravilhoso. E a gente só entende depois que conhece a doutrina espírita. Porque eu lembro, eu era adolescente morando em Teresina e surgiu aquela igreja protestante Deus é Amor, que é ali companheira daquelas outras entidades religiosas, como a Assembleia de Deus, Igreja Internacional da Graça de Deus, Igreja Universal, e surgiu a Deus é Amor. E muitos carros na cidade de Teresina, as pessoas tinham um adesivo no fundo do carro, Deus é amor. E às vezes eu achava que era o versículo de João, depois eu descobri que era o slogan da igreja, né, da congregação protestante. E a gente lê e não pensa a respeito. Deus é amor, mas não reflete sobre isso. Por que Deus é amor? Porque Deus é o alvo para o qual todos nós estamos caminhando. Nós nos identificaremos perfeitamente com Deus quando desenvolvermos em nós esse amor que Lázaro descreve lá no capítulo 11. Purificados, né? Ele fala purificados, instruídos e purificados, vamos desenvolver sentimentos. E quando desenvolvermos esses sentimentos, alcançaremos o ápice do sentimento, que é o amor. Ou seja, olha que interessante. No início a gente tem senão instintos. Avançado e corrompido só tem sensação. Instruídos, e aí a instrução é maior do que o avanço intelectual. A instrução é muito maior do que o conhecimento científico. A instrução é muito maior que o conhecimento tecnológico, né? Porque ele diz avançado e corrompido tem sensação. Instruído. Alguém instruído é alguém que educou a mente e o sentimento. Porque, às vezes, nós desenvolvemos muito o aspecto intelectual, que é uma asa da nossa evolução, e esquecendo de desenvolver o aspecto, a sublimação do sentimento, que é a outra asa, a asa da sabedoria, para poder alçar voo. Então, ele diz, instruído, quando a gente for capaz de purificar os nossos sentimentos, sublimar os nossos sentimentos e, com sabedoria, desenvolver o conhecimento. Quando nós passarmos para a fase, né, do que ele chama de instrução e purificação, nós vamos desenvolver os sentimentos. E o ápice do sentimento é o amor. Então, é uma jornada. A gente está caminhando na direção de Deus. Todos nós. A Joana tem uma frase que eu amo, assim, um dos livros dela, que eu não vou lembrar agora qual, mas é assim, uma afirmativa que ficou muito gravado na minha cabeça durante muito tempo, que ela diz assim, a fatalidade que aguarda todos nós é o oceano
do amor divino, ou seja, é a perfeita identidade com Deus. Um peixe se identifica de tal maneira com o oceano que ele não se dá conta de que aquilo é o oceano. Quem olha para aquilo como o oceano somos nós, que apreciamos o mar. Mas o peixe que habita o oceano não identifica aquilo como oceano. Aquilo é um prolongamento dele mesmo. O oceano é seu habitat tão natural que aquilo é um prolongamento de quem ele é. E assim um dia seremos nós. O amor em nós será uma potência tão imensa que nós nos identificaremos de tal maneira com Deus que seremos nós também prolongamentos de Deus, como Cristo é. Um prolongamento da presença divina no mundo. Então, essa identidade com Deus, ela se dá nessa jornada. Nós vamos caminhando na direção dessa identidade. Perfeita identidade, como diz o Cristo, né? Perfeita identidade. Todos nós estamos caminhando para lá. E por que Jesus é para nós, né, esse exemplo da perfeita identidade? Está lá na questão 625 de O Livro dos Espíritos, né? Questão 625. É a resposta mais curta de O Livro dos Espíritos, e para nós é uma das mais importantes, porque quando Kardec pergunta qual seria o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido para o homem, para lhe servir de guia e modelo, para servir de guia e modelo nessa caminhada de identidade com o Pai. Quem seria esse tipo mais perfeito? E os Espíritos simplesmente respondem: vede Jesus. Só isso. É a resposta mais curta de O Livro dos Espíritos e, para nós, é uma das mais importantes. Por que Kardec sabiamente pergunta aos espíritos qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido para o homem? Por que é oferecido? Porque a gente ainda não aceitou completamente. Por isso que ele está oferecendo. E ele também não impõe. Ele não impõe, ele oferece. E isso é maravilhoso. Né? É maravilhoso saber disso. Que ele tem oferecido para nós um modelo de perfeição, de completa identidade com o Pai. E nós? Como nós temos agido na busca dessa identidade com Deus? De que maneira? Porque eu aprendi durante muito tempo, né, com um dos meus monitores de ESD, o Pedro Bispo, que está em Teresina, e eu fiquei muito tempo com ele lá na federação, estudando o ESD, naquela época era um monte de apostila, faltava era no ter fim o estudo do ESD. E eu comecei o estudo do ESD em 96. E ele sempre dizia assim: você aprendeu uma lição hoje sobre espiritismo, o que é que você vai fazer com ela? De que maneira ela vai interferir na sua vida? Então, todas as vezes que eu estudo alguma coisa da doutrina espírita, eu me pergunto: e quanto a mim? E quanto a nós? De que modo nós temos buscado essa identidade com Deus? Essa perfeita identidade com Deus. O André Luiz diz que nós somos filhos de Deus. E Deus, que tudo pode realizar, reserva para nós, nessa caminhada de busca da identidade com o Pai, Deus reserva para nós alguma parcela de serviço e responsabilidade, a fim de que nós possamos caminhar com os próprios pés na direção da perfeita integração com o Pai. Cada um de nós recebe nesse mundo, durante as nossas vidas sucessivas, uma parcela de serviço e responsabilidade. E é maravilhoso isso. Hoje pela manhã eu estava estudando a obra O Pão Nosso, ele estava até por aqui em algum lugar, não sei onde eu coloquei, está cheio de livros aqui em cima, mas eu estava estudando o livro Pão Nosso e o Emmanuel falando no capítulo 49, comentando um trechinho da carta de uma passagenzinha de Atos dos Apóstolos, em que Paulo é chamado de louco.
né? As muitas letras te fazem delirar, Paulo. É uma passagenzinha que está em Atos dos Apóstolos. E quantas vezes nós que decidimos assumir responsabilidades diante da seara com Cristo, diante do trabalho com Jesus, quanto de nós que decidimos abraçar a causa do Cristo somos chamados de louco, fanáticos. Que a gente agora não faz mais nada da vida, tudo agora é doutrina espírita, né? Tudo é doutrina espírita, que a gente enlouqueceu, né? Eu lembro que minha mãe, quando eu conheci a doutrina espírita, que eu resolvi me tornar espírita, ela disse que eu tinha ficado doida e perdido o juízo, porque eu era da Legião de Maria, na Igreja Católica. Eu era líder de grupo de jovem na Igreja Católica, né? Na época, eu estava numa função de catequista dentro da igreja, mas quando eu decidi ir fazer juventude espírita e depois estudar o EJA, ela disse: minha filha, você trocou o céu pelo inferno. Ela disse para mim: como é que você me abandonou na Legião de Maria, minha filha, para ir para o centro espírita? E durante muitos anos da minha vida, quase uma década, saindo aos sábados para ir para a federação, ou no meio da semana, para ir para a casa espírita, ela dizia: já vai para sua macumba? E hoje em dia, quando o negócio está brabo, quando o negócio está muito apertado lá em casa, ela me liga e diz assim: minha filha, tu pode botar o nome do teu pai naquele caderninho de prece aí do centro espírita? Aí eu falo assim: posso, mãe, aproveito e vou botar o seu também, né? Para lhe dar tolerância e paciência, porque ela só pede para botar o nome dele, então eu aproveito e boto dela também. Então, para a gente ver, né, como muitas vezes, para que a gente possa permanecer perseverante nesse trabalho, a gente enfrenta os desafios todos os dias. Não que a gente seja santo e nem tenha aqui a aspiração de santidade, mas nós temos a aspiração maior, que é a de integração com Deus, da nossa consciência com Ele, da nossa consciência com Deus. Quando nós abraçamos a causa do Cristo, nós precisamos, como diz o André Luiz, assumir a nossa cota de serviço e de responsabilidade. E quem pega na charrua não pode mais olhar para trás. Né? E eu medito muito sobre essa frase de Jesus, porque eu fico pensando: poxa vida, se eu olhar para trás, para o meu passado, eu vou começar a me culpar, eu vou começar a me autopunir, eu vou começar a ter autopiedade, eu vou começar a querer voltar para aquele modelo de vida que eu tinha, que na minha ilusão era mais prazeroso, era muito mais gostoso, era muito mais relax, não tinha tanta correria, tanto estresse, tanta ocupação, tanto compromisso. Se eu olho para trás, eu abandono o horizonte. E quem está no horizonte? É o sol. E todas as vezes que eu dou as costas para o sol, eu caminho sobre a minha própria sombra. Não dá para olhar para trás na busca da identidade com Deus. Porque se a gente vira as costas para a oportunidade do serviço e do trabalho, a gente começa a caminhar sobre a própria sombra. E quem caminha sobre a própria sombra se perde nas trevas da ignorância. Todas as vezes que a gente dá as costas para o sol, observem, a nossa sombra vem para onde? Para frente. E a gente começa a caminhar pisando nela. A natureza é incrivelmente sábia. Essa é uma lição maravilhosa que ela nos dá. Não temos como virar as costas para o sol da nossa imortalidade. Quem é o sol da nossa imortalidade? Jesus. Quando eu viro as costas para ele, quando eu viro as costas para as minhas responsabilidades, para as minhas tarefas, para o meu trabalho, eu estou caminhando sobre a minha própria sombra. E como é que eu vou me integrar a Deus, construir identidade com Deus, se eu estou abandonando a minha parcela de serviço e de responsabilidade diante de mim e diante da humanidade? Cada gota de amor que você espalha no mundo, cada gota de piedade, piedade é chamada no Evangelho de emoção celestial. Está lá no capítulo 13, que trata da piedade. A piedade é a emoção celestial, é a que mais nos aproxima dos anjos, é a piedade. Cada gota de piedade que a gente espalha no mundo, cada gota de amor que a gente espalha no mundo,
cada sorriso que você doa, cada ouvido que você empresta, cada vez que você consola um coração, cada vez que você ampara uma alma em sofrimento, cada vez que você tolera uma dificuldade sem se reclamar, resignado, todas as vezes que a gente atravessa momentos muito dolorosos, na nossa própria vida íntima e particular, e passamos por ele sem nos queixar, sem nos lamuriar, nós estamos caminhando na direção da perfeita identidade com o Pai. Adriana, é uma tarefa difícil, sim, mas Jesus recebeu a coroa de espinhos na cabeça. Por que nós não receberemos as nossas também? Né? Ele foi crucificado. Por que nós também não passaremos pelo processo da crucificação? De vez em quando, nos crucificam muitas vezes a própria família. Muitas vezes nos crucificam os amigos. Outras vezes aqueles mais caros, aqueles corações mais caros, com os quais a gente contava, muitas vezes nos abandonam, viram as costas, e estamos ali nós novamente passando pelo processo da crucificação. Mas chegará o dia em que todos nós caminharemos na direção do Pai, com a responsabilidade e o dever cumprido. E isso é tão maravilhoso, que só o fato da gente saber disso já acalenta o nosso coração. Eu tenho a perspectiva do meu encontro com Deus, eu tenho no meu horizonte a perspectiva de um dia me juntar a Ele. Não interessa se vai ser daqui a milhões de anos. Nós estamos caminhando na direção dele. Todos os dias um passinho a mais. Todos os dias. E isso é maravilhoso. Por isso que as doenças, as guerras, que infelizmente ainda assombram o planeta, as doenças de um modo geral, que chegam até nós como grandes provações, como grandes dores, as dores coletivas que nós temos atravessado, como a gente atravessou a pandemia e agora a Europa sendo ameaçada por aquela guerra, essas dores, elas servem para nós como processos expiatórios coletivos, porque a guerra só ainda existe, porque nós ainda guerreamos dentro de nossas casas, ainda guerreamos dentro do nosso coração, ainda trazemos a belicosidade em nossos sentimentos. É por isso que a guerra se exterioriza, porque ainda há guerra dentro de nós. Mas nós já temos em nosso coração o sentimento da piedade, de sentir pela humanidade sofredora, de se colocar no lugar daquele irmão. E quando a gente desenvolve esse sentimento, não só por quem está lá na Rússia ou na Ucrânia, por quem está lá na África passando fome, mas quando a gente desenvolve especialmente esse sentimento com aqueles que estão ao nosso redor, que estão muito próximos de nós e que são os nossos maiores desafios, nós estamos caminhando todo dia na direção da unidade com Deus. Todo dia. Enfrentar as nossas batalhas interiores, os nossos desafios diários com dignidade, perseverando no bem, perseverando na confiança, porque é necessário ter a coragem da fé para se integrar a Deus. É necessário ter a coragem da fé. E o Evangelho fala da coragem da fé. É preciso ter coragem para ter fé. Porque ter fé é saber. Eu sei que o futuro que me aguarda é Deus. Eu sei que o destino que me aguarda é a integração com meu Pai. Então, eu vou confiante. Eu não olho para o chão, eu olho para o horizonte. Né? Eu vejo adiante. E é dessa maneira que nós vamos construindo devagarinho, passo a passo, a nossa grande integração, a nossa grande identidade, a nossa perfeita identidade com Deus. E não há um roteiro mais sábio, não há um roteiro mais seguro para essa nossa jornada, para essa nossa caminhada, do que o Evangelho de Jesus. Porque se ele é o guia, o Evangelho é o mapa. Né? Olha só, gente, é muito interessante, porque Jesus é apresentado para nós pela doutrina espírita, pela sabedoria dos espíritos superiores e de Allan Kardec como nosso guia. E numa jornada que nós não conhecemos ainda a estrada, a gente não precisa só do guia, mas a gente precisa também do mapa. Porque se por acaso eu abandonar o guia,
eu me perder do guia, eu posso retornar, pegar o mapa e fazer a caminhada até encontrar o guia. O mapa é o Evangelho, o guia é o Cristo. E ele nos encaminhou um assessor para explicar para a gente o mapa. Ele é tão generoso conosco, tão generoso, tão amoroso, que a gente esqueceu do mapa, se perdeu no meio do caminho, abandonou o guia, esqueceu do mapa, não compreendeu nada do mapa. Passamos quantos séculos matando em nome de Jesus, em nome do mapa que ele nos deixou, para desenvolvermos a solidariedade e a fraternidade, o amor ao próximo, e a gente esqueceu completamente das suas lições. E aí, como ele percebeu, não, eles não têm ainda um sistema de GPS muito bem desenvolvido, não conseguem entender muito bem o mapa, eu vou mandar um orientador que vai esclarecer esse mapa direitinho. Aí ele manda quem? Allan Kardec, para explicar o mapa. Para explicar o mapa que é o Evangelho, o mapa que vai nos levar na direção da perfeita identidade com o Pai. O mapa que irá nos conduzir na direção da sublimação do nosso sentimento. O mapa, que irá nos conduzir na direção de Deus. Kardec vem explicar o mapa da nossa caminhada. É uma analogia que eu estou fazendo, é uma comparação, mas é uma comparação que os espíritos fazem o tempo inteiro. Se Jesus é o guia, o Evangelho é o roteiro, é o mapa. E Kardec veio explicar o mapa. E agora a gente tem um GPS seguro para caminhar na direção de Deus. Todos nós temos. O GPS está completo, está lá o Cristo, está lá o Evangelho e está lá Kardec. E ainda há gente que diga que Kardec está ultrapassado. A gente nem entendeu Allan Kardec, a gente não entendeu ainda nem Jesus. Aí fica dizendo que Kardec está ultrapassado. Outro dia eu ri, um amigo meu comentando comigo, que achava que os ensinamentos de Allan Kardec eram muito filosóficos, eram muito interessantes, mas achava que ele estava ultrapassado, ele era do século XIX. Eu falei, meu amor, e Jesus, que há mais de 2000 anos ninguém nunca entendeu. Se Kardec está ultrapassado, o que será do pobre do Cristo? E ele começou a rir. A gente não entendeu nem Jesus. E muitas vezes afirmamos que Kardec está ultrapassado. Então, a gente tem o guia para nos encaminhar na direção dessa unidade com Deus. Nós temos o roteiro, o mapa, e temos o nosso auxiliar. O GPS, está lá a obra espírita toda, Kardec, com todos os espíritos, o espírito de verdade, e depois a gente recebeu de presente nessa pátria bendita, aquela antena parabólica, não, aquele satélite de última geração, que era o Chico Xavier, que mantinha contato, direto com o mundo espiritual, que deixou para a gente de presente inúmeras obras que nos auxiliam a compreender a dimensão espiritual que nós somos e que nos auxilia nessa caminhada na direção do Pai. É maravilhoso. A doutrina espírita é um presente que a gente ainda não soube aquilatar o valor. A doutrina espírita é um presente maravilhoso que a gente ainda não conseguiu aquilatar o valor. O quão preciosa é esse presente que Jesus encaminhou para nós como consolador prometido. Ela não só amplia os nossos horizontes, os horizontes do nosso ser, as nossas percepções, a capacidade de compreender quem eu sou, de onde eu venho, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui. A doutrina espírita não tem só o poder de nos elucidar, de ampliar para nós a compreensão do problema do ser, do destino e da dor, mas ela vem para o mundo nos convidando a todos nós a aprimorarmos e a engrandecermos os nossos sentimentos. Porque é o sentimento, lembra lá no Lázaro? É o sentimento que irá nos conduzir para o ápice, que é o amor, e que vai nos integrar a Deus. É o sentimento. Não é quanto diploma eu tenho, quanto eu acumulei de tesouros e de bens materiais, caixão nem tem gaveta, a gente morre e só leva o corpo
para a terra, porque ele fica lá e depois a gente vai só o espírito embora, graças a Deus. Não leva uma bagagem muito pesada. Caixão não tem gaveta, cortejo não tem a graneiro, levando as coisas atrás para guardar no cemitério, né? Fica tudo, até o corpo físico. Então, nós compreendemos com a doutrina espírita a necessidade não só de aprimorar, mas de nos engrandecermos, aprimorando, burilando as nossas arestas, aprimorando os nossos sentimentos, porque nós sabemos, de acordo com a lei divina, é a cada um segundo as suas obras. E obras, na percepção espírita, não significa só o que a gente faz, mas tudo aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente diz. Não é somente o que nós fazemos, né? É muito mais que isso. Nossas obras dizem respeito ao meu modo de sentir, ao meu modo de falar, né? Ao meu modo de me conduzir e ao modo como eu realizo as coisas. Porque às vezes a gente até faz as coisas, mas às vezes faz igual um general, né? Sai lá dando ordem para todo mundo, fazendo as coisas de maneira atropelada. Eu digo muito assim, às vezes, para os meninos aqui no Sheila, né, para o grupo de trabalhadores, eu sempre digo assim, naquele dia que você tiver, assim, com muita má vontade, porque tem o dia que a gente não está legal, porque nem todo dia a gente está legal, mas naquele dia que você tiver, assim, com muita má vontade, que não tiver realmente com disposição para ir para o trabalho, não vá. Fique em casa, faça um evangelho, acompanhe a live pelo Facebook, mas não vá. Por quê? Porque para você fazer de má vontade é pior do que você não fazer. Porque você se compromete menos. Se for para fazer só para bater o ponto, só para dizer que está indo lá bater o ponto, eu vou porque é minha obrigação, então não vá. Fique em casa, faz seu evangelho, faz sua prece, pede auxílio, acompanhe a live pelo Facebook. Por quê? Com Jesus e para Jesus tem que ser feito, como nós aprendemos, com sentimento, sentindo, colocando a boa vontade, o amor, né, o afeto. É desse modo que tem que ser feito. Não é isso? Então, gente, só para a gente encerrar a nossa conversa, né? Porque eu sei que daqui a pouco termina o tempo do Meet. Só para a gente encerrar essa nossa conversa, não ficaria aqui a noite inteira conversando com vocês. Só para a gente encerrar, é bom lembrar, como diz Joana de Ângeles, que a destinação que nos aguarda é o oceano do amor divino. É a integração com Deus, é a unidade com Deus. João sabia do que ele falava quando descreveu as palavras de Jesus, que nos lembra que se ele e o Pai sempre foram um, desde quando nós o conhecemos, porque antes nós não sabemos, mas desde quando nós conhecemos Jesus, ele e o Pai se integram completamente, nós um dia também nos integraremos, porque a nossa destinação fatal é a mesma do Cristo. Ele é o nosso modelo, não esqueçam disso. Muito obrigada. Bom, nós é que agradecemos estes conhecimentos, esses momentos de reflexão muito proveitoso, para que a gente não esqueça, que é muito importante. E agora, nós temos somente 9 minutos, mas temos um momento de quem quiser fazer alguma indagação, alguma pergunta, um comentário. Adriana, se manifeste. Nós sabemos que parece que foi preenchido os conhecimentos. Oi, Delzuita. Sim. Eu não poderia perder essa oportunidade de Sabia. perguntar aqui à nossa irmã Adriana se João, no Evangelho, ele diz que eu e o Pai somos um, onde é que eles encontraram a terceira pessoa? Na Santíssima Trindade? Essa é uma história longa, né? Está lá no livro Emmanuel.
A cultura egípcia, a cultura greco-romana, já traziam a figura da tríade, ou da adoração da trindade. E essa cultura ela foi transportada, digamos assim, para a cultura católica, né, apostólica romana, depois que se iniciou o processo ali em Roma de construção do catolicismo, porque uma coisa é o catolicismo, outra coisa é o cristianismo. Todo esse processo de adoração dos santos, de constituição de altares, é herança do povo pagão, que naquela época, depois que se entendeu, né, na Judéia, na Palestina, que se entendeu que para se conquistar os povos pagãos era necessário trazer os antigos ritos para dentro do catolicismo, todos eles foram sendo integrados. Mas o Emmanuel conta essa história perfeitamente na obra Emmanuel, que leva o nome dele, e ele está zangado na obra, porque ele está muito zangado com a Igreja Católica, entendeu? Então, é um livro que vale a pena ler. A Santíssima Trindade, ela não comparece de maneira nenhuma dentro do que nós conhecemos como cristianismo, mas dentro daquilo que nós fomos educados como sendo nossa religião oficial, catolicismo. É uma longa conversa essa, viu, Walter? Obrigado. Nada. Tem mais alguém que queira fazer alguma pergunta, algum comentário? Minha Arlete, que gosta sempre de indagar. Então, se não temos, nós vamos agradecer mais uma vez. Só te cortando aí, rapidinho. Foi Olha, está pensando. muito que agradecer a nossa amiga maravilhosa, que fazia algum tempo que já, né, não vinha aqui, né, dar o ar da graça. Mas é muito bem-vinda e a explanação dela foi fantástica. Muito obrigada. A gente tem muito a agradecer a você, viu, querida? Pronto, pode fazer a prece, Deusita. Muito obrigada. Pois é, realmente, como a Arlete falou, e eu acredito que os outros que não comentaram, mas nós estamos muito felizes por você estar aqui conosco e que está convidada a participar do nosso aniversário, né? E deste banquete, né? Que nós sabemos que você tem muito conhecimento a nos compartilhar também. E nós só temos a agradecer. E agora, nós vamos... Tem mais alguém que ainda queira dar alguma coisa? Não, nós vamos dar por encerrado, fazendo a nossa prece. Então vamos nos harmonizar, agradecer o nosso Pai Maior, nosso Mestre Jesus, que é o nosso guia e modelo, agradecer toda a espiritualidade e luz, todas essas oportunidades que tivemos e temos para o conhecimento, para alavancar nossa evolução, que possamos aproveitá-lo. Com certeza, com o amparo divino, agradecer aos nossos mentores da nossa casa, por estarmos sempre nos ajudando, nos intuindo, tendo paciência conosco nessa jornada, que ainda é muito tribulada, mas que cada dia possamos nos doar e nos permitir a nos melhorar cada dia. Gratidão por esta oportunidade de estarmos aqui para mais esta doutrinária. E agora, com a permissão divina, nós te pedimos para dar por encerrado os trabalhos desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Então... Boa noite, obrigada. Só obrigado mais uma vez. Boa noite, obrigada. E até a próxima. Com Deus. Beijo. Obrigada, boa noite a todos. Boa noite, Boa obrigada. noite a todos. Beijo. Obrigada, gente. Um beijo. Beijo.